Estamos de volta com o Argumento, em nossa conversa com o comandante militar do Norte, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O general lhe perguntava no bloco anterior sua opinião a respeito desta vontade de muitos brasileiros da volta dos militares ao poder. A orientação do comando do Exército, general Vilas Boas, nosso comandante, ele trata sempre nas nossas reuniões esse assunto. E ultimamente, fruto do que tem acontecido, principalmente a última paralisação dos caminhoneiros, em que o Exército foi envolvido completamente na solução e participou, graças a Deus, deu tudo certo, esse assunto também voltou à tona. E o que a gente diz não passa na cabeça de nenhum oficial general, de nenhum comando de Força Armada, qualquer tentativa, qualquer ideia de se coadunar com isso daí. A gente imagina que primeiro, acho que o pensamento meu é uma minoria que às vezes se perde um pouco, não conhece o tamanho da responsabilidade de um ato desse daí, e às vezes não. A Constituição Federal ela é muito clara, a gente preza pela legalidade, não é? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei, da ordem. O Brasil, os poderes têm funcionado normalmente, não vou entrar no detalhe aqui se bem ou mal, mas nós vemos as instituições funcionando normalmente. Não há cenário para essa medida. E a gente discute isso e a opinião pessoal, esse assunto eu nem converso muito, eu não considero, porque realmente não é o caso. Os tempos são outros, às vezes as pessoas comparam com o que aconteceu em 64, completamente diferente o cenário. Naquela época o Brasil estava realmente de cabeça para baixo, o povo na rua se pedia. Hoje não, então general, não há essa intenção, uma outra pergunta dentro do contexto, levando em consideração a convocação do Exército para ajudar a solucionar o problema crítico do Rio de Janeiro. Nós, no Pará, passamos também por um momento crítico de violência. Belém é a capital com o maior índice de homicídios do Brasil. Eu vi no Isso jornal. Lhe preocupa, general? Preocupa. A segurança sempre preocupa nós militares. O que aconteceu no Rio de Janeiro, eu gostaria só de ressaltar a diferença da geografia da cidade do Rio de Janeiro com qualquer outra cidade brasileira. Eu morei no Rio, conheço o Rio de Janeiro, e ali a geografia, morros, vielas e tudo ali, possibilitou a chegar ao ponto de áreas completamente liberadas, dominadas por facções, pelo crime organizado. O que é uma grande dificuldade para os órgãos de segurança pública, as forças, poderem combater aquilo ali. Então, o Rio foi um crescente e chegou-se, eu diria, ao cúmulo de uma intervenção na segurança pública. E o Exército, soldado é soldado, a gente cumpre ordem. Então, a decisão foi tomada pelo Comandante Supremo, o Presidente da República, não se discute, se planeja e se busca a solução para aquilo ali. E olha, tenho acompanhado, o general Braga Neto é do alto comando, a gente tem reuniões juntas, conversamos. Os índices têm diminuído em várias áreas de criminalidade no Rio de Janeiro. As operações têm acontecido, não é? Uma interação muito grande, principalmente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, de maneira que o Rio de Janeiro é uma coisa diferente. Aqui no Pará, com toda a minha sinceridade, eu estou aqui há 2 meses, tenho visto realmente os números um pouco alarmantes, mas eu acho que a situação ainda está sob controle. Eu não vejo perda de controle por parte do governo do Estado, por parte dos órgãos de segurança pública. Então, eu acho muito remota uma possibilidade dessa. E penso que, trabalhando, se integrando, o que o Exército pode ajudar? Com inteligência, com logística, com integração de dados. E há essa demanda? Há essa demanda e há essa conversa. Agora mesmo na Operação São Cristóvão, quando nós tivemos de atuar perante a paralisação dos caminhoneiros, não contra o caminhoneiro, mas para possibilitar o abastecimento normalizado.
Interagimos muito bem, Marinha, Força Aérea, Exército, Órgão de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Tivemos no QG do Comando planejando operações. Todas aquelas ações foram muito bem coordenadas e planejadas por pessoas competentes dos seus órgãos, juntamente com o CMN, e nós assumimos ali uma coordenação. E deu certo, tanto que o Pará teve muito pouco problema, não teve violência, não teve neste problema. aspecto aí realmente não temos. Nós temos tido problemas sérios com milícias, que é algo semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro. O número de PMs que tem se envolvido, tem até morrido nessas questões é grande. É grande, perfeitamente. Mas, só para encerrar o assunto, eu não vejo esse perigo, não. Eu acho que está sob controle e nós vamos ajudar a continuar sob controle. Dentro do contexto, general, a gente ouve falar que o Exército está tocando o sonhado asfaltamento da BR-163 Cuiabá-Santarém. O que falta? Por que não acaba isso? Por que o Pará tem que sofrer tanto há mais de 30 anos? A participação nossa lá é uma obra muito cara, é uma obra que exige... Não tem um orçamento específico ou é o orçamento do Não, Exército? o orçamento é do DENIT, o orçamento é federal. Nós temos, por exemplo, hoje o 8º Batalhão de Engenharia de Construção de Santarém, com 70 quilômetros, lá já quase na fronteira com o Mato Grosso. E está trabalhando. Tive semana passada visitando o canteiro de obras, uma obra magnífica, tem lá 300 militares do Exército Brasileiro trabalhando ali, somente com 70 quilômetros. Tem outros trechos que são firmas civis, empresas civis. Por quê? O Exército não tem condição física de assumir uma estrada. Ele é sempre chamado quando a empresa que está tocando quebra. É o que normalmente tem acontecido. Não, o que eu estou lhe dizendo é a realidade. É a realidade, acontece. Então, dentro desses 70 quilômetros que o Exército está tocando, o senhor imagina que encerra quando? As chuvas diminuíram, general? Na verdade, eles trabalham por verões, não é? É verdade. Por então verões. devem começar agora. Agora vão produzir bastante, vão esperar mais um outro verão. 70 quilômetros, 2 anos, 2 verões. Então, eu acredito que daqui a 2 anos, esses 70 quilômetros sob responsabilidade nossa, deve estar pronto. Um dos benefícios que o Comando Militar do Norte trouxe para Belém foi o Colégio Militar. Tem uma simpatia generalizada da sociedade. Sim. Em que estágio ele se encontra e onde ele chegará? Uma grande coisa que aconteceu aqui em Belém, esse Colégio Militar, uma parceria com o governo do estado, com a prefeitura, houve uma sinergia de esforço para que isso fosse acontecer. O Colégio Militar são 8 anos 8 anos de série, vamos dizer assim. E ele ano a ano, aumenta uma série. Hoje, nós estamos com 3 anos de criação do Colégio Militar, temos a 6ª, 7ª e 8ª série. O ano que vem, o 8º ano, e as instalações daquele prédio histórico cedido pelo governo do estado não serão suficientes para a gente continuar. Então, nós estamos iniciando uma obra de um pavilhão grande, de 3 ou 4 andares, se eu não me engano, para que em 2020, 21 e 22 nós tenhamos um colégio full, completo, com todas as séries do ensino médio e do ensino fundamental. Hoje nós temos 261 alunos. O aluno sairia dali direto para a academia? Direto para a Academia Militar das Agulhas Negras, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, porque agora... Sim. Tem 1 ano em Campinas antes de entrar na Academia Militar. Na verdade, mas o concurso é uma saída direta. Concurso público. Não, ele tem que fazer tipo um vestibular, um concurso. Vestibular. E é impressionante. Eu te visitei o Colégio Militar, aquelas crianças, aqueles alunos de uma vibração já estão participando de Olimpíada, de matemática, de várias matérias, Olimpíada esportiva, já estão ganhando medalha aqui no Pará, no Brasil. E foi um grande avanço, muito bom para a educação, que eu vejo como o grande foco da questão do Brasil hoje em dia, a educação. O maior contingente no Pará continua sendo o 2º BIS? O 2º BIS, sim. Como nós temos que raciocinar como organização militar, valor batalhão, o 2º BIS. Mas nós temos na guarnição de Marabá uma brigada, a 23ª Brigada, e lá tem 4 batalhões. O batalhão de Marabá é do mesmo tamanho do batalhão aqui do 2º BIS. E nós temos, então, são cerca de 12 mil militares.
eu queria deixar aqui registrado aqui a criação da mais nova brigada de infantaria de selva do nosso Brasil, que é em Macapá. Macapá só tinha 34 bis. Foi criada a brigada, então um general de brigada lá, que ele está comandando o 34 bis, o 2º bis aqui de Belém e o 24 bis de São Luís do Maranhão, desonerando o comando do CMN de ter essas unidades diretamente subordinadas. Então, a cadeia de comando do Exército, ela normalizou com a criação dessa brigada. E isso tem 4 meses, efetivos estão chegando, obras estão sendo feitas em Macapá, é a Brigada da Foz, é a proteção da Foz do Amazonas. O senhor não acha que com o tempo passou, o 2º bis, que a infantaria de selva está muito dentro da cidade, muito no centro da cidade, ele não deveria ir um pouco mais para a selva, não? O senhor é quem pensa. Quem serve no 2º bis sabe o que eu estou dizendo, quem já serviu, quem tem família. O 2º bis vive trabalhando na selva, agora mesmo tem uma operação lá na faixa de fronteira no Oiapoque, tem uma companhia do 2º bis operando, vai até domingo, eu estarei viajando sexta-feira para acompanhar a operação lá no Oiapoque, mas o 2º bis é um baita de um batalhão de selva, viu, Mauro? É porque está no Almirante Barroso e tudo mais, mas são gente especializada, tem vários oficiais e praças com curso de guerra na selva, o soldado é muito tarimbado, é muito experiente. Eu diria hoje que é a minha tropa de pronto emprego. O que vai acontecer amanhã, exatamente o dia dos 5 anos do comando? Nós vamos ter uma solenidade na Praça da Bandeira. Na verdade, é uma semana de atividades, Mauro. Não nós vamos ter durante a semana o concerto sinfônico no Teatro da Paz para 800 pessoas com a banda de música nossa. Queria convidá-lo, se tiver disponibilidade. Nós teremos cultos ecumênicos, católico, protestante, evangélico, espírita, perdão, respeitando e cada um participando de sua religião. O culto católico é na Catedral de Nossa Senhora de Nazaré, estará lotada. E na quinta-feira, na Praça da Bandeira, uma grande formatura, uma solenidade, com entrega de medalhas, com leitura de uma locução alusiva aos 5 anos do CMN, várias autoridades confirmaram presença, e vamos em seguida fazer uma inauguração de um selo comemorativo aos 5 anos de criação do Comando Militar, o mais novo Comando Militar de área do nosso Brasil. Comandante, o que nós brasileiros podemos esperar nos próximos 5 anos do Exército Brasileiro? Muito trabalho, muita dedicação no cumprimento da sua missão. Tem gente que às vezes pergunta, qual é a missão do Exército Brasileiro? Defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, a participação no desenvolvimento nacional e aí a nossa participação nas ações subsidiárias. Onde quer que tenha uma ação subsidiária, o Exército vai estar presente, sempre estará apoiando a sociedade brasileira. Nós somos parte da sociedade brasileira. Temos uma diferença só, Mauro, é usar uma farda. Mas nós somos a sociedade brasileira, o povo brasileiro. E é com muita honra que a gente, no cumprimento da nossa missão, servimos a nação, servimos a esse povo. Então, o senhor não vai esperar só 5 anos, não, 10, 15, o resto da vida, a disponibilidade de servir do nosso Exército. Eu queria ressaltar, e quando a gente fala Exército Brasileiro, mas não esquecer da nossa Marinha de Guerra, da nossa Força Aérea Brasileira, e dentro dessas operações, dessas ações, desses eventos, eu nunca esqueço da sociedade, porque as agências governamentais no nível federal, estadual, municipal e outras agências também fazem parte desse pacote. General Paulo Sérgio, ao parabenizá-lo novamente pela integração, por abrir as portas para a imprensa, para a sociedade de modo geral, eu agradeço essa entrevista, espero encontrá-la em outras, porque nós temos sempre muitos assuntos interessantes, muitos assuntos dentro do contexto que não envolve só a questão militar, envolve as questões de violência, a questão de uma greve, a questão disso, daquilo, que é da curiosidade geral. Então, para nós, é muito importante essa conversa. Muito obrigado por essa entrevista. Teremos 2 anos, aí eu acredito que normalmente um comandante passa 2 anos no comando, completamente à disposição do amigo, da RBA,
para o que for necessário. Tá, muito Muito obrigado também. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.